Olá, estou aqui para mais um vídeo Nós na História. E a personagem dessa semana é Maria, mãe de Jesus. Eu quero destacar que todos os personagens e suas respectivas histórias aqui contadas, todas as informações são extraídas da Bíblia. Pouquíssimas informações são verificadas em outras fontes seguras, mas por questões geográficas e por alguns costumes, entender alguns costumes daquela época onde ocorreram as histórias. Eu falo isso porque Maria é uma das personagens bíblicas que até hoje gera uma certa polêmica entre os cristãos. Justamente porque nós podemos observar um grupo de cristãos que de um lado valorizam, enfatizam a história de Maria, muitas vezes eu vou dizer assim, fazendo mais de Maria. Por outro lado, a gente verifica um outro grupo de cristãos que então fazem menos de Maria, tiram a Maria da posição que realmente ela ocupou ou deve ocupar. Então, para nós encontrarmos um equilíbrio nisso e entendermos onde está a verdade de tudo isso, nada melhor do que a gente ver então o que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Maria. E é o que nós vamos ver hoje neste vídeo. Então Maria era uma mulher muito simples, de uma família muito simples e que morava num lugar muito simples. Maria era de Nazaré da Galileia. Um vilarejo, pode-se dizer assim, muito pequeno, e que nesse lugar existiam pessoas de todos os tipos e não existia assim nem um grande descendente naquele lugar, nem um grande nome, nem uma pessoa muito importante naquele lugar. Família de Maria, a Bíblia não menciona nem sequer o nome dos seus pais. E Maria então era uma moça virgem que tinha aproximadamente ali entre 14 e 15 anos e que na época o costume era, essa já era considerada a maioridade. Hoje para nós 14, 15 anos é adolescência, né gente? Mas naquela época já era a maioridade. E Maria estava, a Bíblia usa um termo que diz desposada com José. Isso significava praticamente um casamento. Era como se eles apenas não tivessem tido ainda a intimidade do casal de um casamento, mas estava prestes a acontecer isso também, né, com a oficialização do casamento deles. E José, então, era esse noivo, carpinteiro, também de uma família muito simples, mas a Bíblia relata assim que menciona que José era descendente de Davi. Então a gente vê aqui quando na história o anjo Gabriel aparece para Maria e fala que ela é agraciada de Deus e que no seu ventre ela vai gerar o Filho de Deus, né, o Salvador Jesus, aquele que vai ser, né, o poderoso para todos sempre. E nós conseguimos observar na história, nessa passagem, uma perplexidade, né? Maria ficou com certeza surpresa com isso, mas ao mesmo tempo temorosa, e Maria foi obediente. Não é à toa, né, gente, que Deus escolheu Maria. Maria com certeza era uma moça, uma jovem que tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus, e Deus justamente viu nela isso e escolheu ela. E Deus também sabia que ia fazer parte desse pacote José, o seu noivo, né? Então, quando Deus apareceu através, né, desse anjo, quando o anjo apareceu para Maria, o anjo explicou como seria, porque Maria prontamente, ao mesmo tempo que ficou surpresa, se colocou com obediência e um coração disposto e pronta para obedecer a Deus. E a única pergunta que ela fez para o anjo era como isso ia acontecer se ela ainda era uma moça que não tinha tido intimidades com homem nenhum. Então foi quando o anjo disse que o Espírito Santo de Deus iria pousar sobre ela e ia gerar no ventre dela o Filho de Deus. E foi assim que aconteceu. E depois um anjo também surge para José, né, para contar para José o que havia acontecido, para José entender a situação e aceitar se casar com Maria, porque na condição que eles estavam já do compromisso de casamento deles, se José acusasse Maria na época de adultério, gente,
Maria poderia ser até apedrejada, era o costume daquela época. Agora, mesmo assim, vou fazer um eu aqui na história. Vocês imaginem Maria chegar e contar para o pai e a mãe, porque a experiência que ela viveu com o anjo foi ela e o anjo. Depois o anjo apareceu para José, para convencer José, mas e os pais dela? E a sociedade toda, né? Com certeza ficou aí, né? Alguma situação assim de alguém querendo julgar, né? Ou fazer um preconceito sobre Maria. Mas enfim, ela foi escolhida de Deus. E essa palavra agraciada, ela deriva de graça, e graça significa favor imerecido. E é muito importante nós entendermos isso. Deus, né, Maria encontrou favor, graça imerecida em Deus, o que ela não merecia, mas Deus fez na vida dela. E é o que até hoje acontece nas nossas vidas, com todos nós que entendemos esse plano de Deus de ter gerado em Maria, né, o seu próprio filho Jesus, o nosso Salvador. Então esta graça, este favor imerecido de Deus é alcançado para todos nós, para toda a humanidade, como Deus alcançou também para Maria. Isso é muito importante nós notarmos na história de Maria. E então, José e Maria já casados, surge um recadastramento, né, de pessoas que precisavam voltar para sua terra natal e fazer esse cadastro. Então, José precisava voltar para Belém. Maria, já grávida, teve que ir numa viagem 130 quilômetros em cima de um jumento ou de um burro, viajando, acompanhando seu marido, sem reclamar, apenas obedecendo os planos de Deus para sua vida. Gente, se Maria realmente quisesse ter alguma honra, algum destaque por gerar o Filho de Deus, nessa já era uma boa hora que ela poderia dizer: gente, eu tô aqui gerando no meu ventre o Filho de Deus, eu quero viajar numa carruagem das melhores que tem aqui na época, eu não quero viajar em cima de um burro, né? Mais uma vez, gente, sou eu na história, tá? Mas Maria todo o tempo se manteve como uma pessoa simples, que ela era uma mulher comum, né? E entendendo este plano de Deus para a vida dela. Chegaram em Belém, de Belém eles precisaram ir para o Egito, porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças abaixo de 2 anos, e eles, para salvarem o menino Jesus, então Maria e José foram para o Egito, ela com criança pequena, mais uma vez faz uma viagem, e depois então, quando tudo acalmou, eles voltaram para Nazaré, aonde Jesus então viveu a sua infância, que a Bíblia não traz relatos sobre a infância de Jesus, mas como eu já falei, Deus sabia que tinha escolhido Maria e no pacote, né, vinha José junto, então com certeza eles foram, né, pais, né, humanos, de Jesus humano, né, e que cuidaram e conduziram Jesus na sua infância, educaram Jesus. E depois, quando Jesus tinha 12 anos, então, foi quando, numa festa que eles foram em Jerusalém, Jesus foi ao templo, na sinagoga, e lá no meio dos homens da lei, né, ele estava então ensinando já coisas sobre o seu pai. E aí, quando eles retornaram para casa, José e Maria se deram conta que Jesus não estava, eles precisaram voltar, mas isso não é tão simples assim, gente, esses detalhes, né? Essa viagem demorava 3 dias e já fazia um dia que eles estavam viajando sem Jesus quando se derem conta. Imagina o desespero da Maria. Perdi Jesus, perdi o Filho de Deus. Voltaram e encontraram Jesus no templo. Nesse momento, houve uma cena em que Maria pergunta para Jesus por que ele tinha feito aquilo. E então Jesus respondeu, com 12 anos de idade, para Maria: eu preciso fazer as coisas de meu pai. Uau! Não é que Jesus era uma criança mal educada. Não, gente, é porque realmente é como que novamente Deus, assim como usou aquele anjo, agora usa o próprio Jesus para lembrar Maria que realmente ela tinha gerado o Filho de Deus e que era algo sobrenatural, muito maior do que ela podia imaginar. Sobre o ministério de Jesus, enquanto Jesus cresceu e exerceu o seu ministério, começou a exercer milagres, Maria, gente, ela teve a sua vida comum, ela teve com José outros filhos, sim, a palavra deixa clara, Maria teve outros filhos
E na verdade foram 4 homens que se chamavam Tiago, José, Simão e Judas. E mais algumas irmãs. Não é Judas aquele traidor, não tem nada a ver lá com os discípulos que Jesus escolheu. Esses são irmãos, vamos dizer assim, meio irmãos, né? Que Jesus teve, porque Maria se manteve imaculada enquanto, né, diz a Bíblia, até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, ela e José tiveram as suas intimidades como um casal normal que é casado, tiveram esses 4 filhos homens, mais as mulheres, mas como as mulheres, né, como eu falei no vídeo passado de Débora, na época não eram nem contadas, a Bíblia não traz os nomes das irmãs de Jesus. Mas Maria era uma mulher casada, que tinha uma família, tinha seus afazeres e sim, ela havia gerado o Filho de Deus. Era impossível, eu acredito, que ela acompanhasse Jesus em todo o seu ministério, mas sim, Deus, ele reservou alguns momentos especiais onde a sua própria mãe estava junto. Por exemplo, no primeiro milagre que Jesus realizou, que foi num casamento onde ele transformou água em vinho, Maria estava ali. Mais uma vez, existem frases, né, que às vezes se tornam polêmicas, porque as pessoas muitas vezes acham que Jesus foi um pouco mal educado, agressivo com a sua mãe, né? Mas aqui na verdade, gente, por exemplo, nessa festa de casamento, Maria, sua mãe, se deu em conta que havia terminado o vinho. E ela, sabendo quem Jesus era, né? Ela chegou para Jesus e disse: terminou o vinho. E Jesus disse para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Parece que é uma expressão mal educada, como quando ele tinha 12 anos, mas não era. Chamar uma pessoa de mulher era a mesma coisa na época, o costume de dizer senhora. E na verdade, Jesus diz para a própria mãe Maria: ainda não é chegada a minha hora. Mas realmente, nesta festa de casamento, sim, Deus, Jesus ouve a voz do seu Pai Deus, e chegou sim o momento. Era a hora do primeiro milagre público que Jesus ia fazer, e Deus permitiu a sua própria mãe, sim, Maria, estar ali com ele. Mas Maria estava na dela, tanto é que, retirando-se dessa cena, Maria passou pelos servos e disse para os servos: façam tudo o que ele vos disser, ou seja, obedeçam a ele, é ele que comanda. Maria, gente, em momento algum ela se provaleceu da situação de ter gerado o Filho de Deus. Eu creio sim que se Maria existisse hoje, ela não ia querer receber toda essa adoração que ela recebe. Ela ia dizer: é o meu filho digno desta adoração. Existe uma outra passagem que fala que Maria ia sentir uma dor como de uma espada lhe atravessando. E esse momento diz respeito à crucificação, porque quando Jesus foi crucificado, Maria estava lá, aos pés da cruz. Vocês imaginam, a gente pode imaginar a dor dessa mãe. Sim, ela gerou Jesus no seu ventre e Jesus estava ali sendo crucificado numa cruz. Com certeza, Maria sentiu uma grande dor em seu peito, como diz a palavra, parecendo uma espada cravando seu peito. Mas verdadeiramente, quem teve as suas mãos e os seus pés cravados, né, com aqueles cravos e crucificado, e sentiu realmente aquela dor, foi Jesus, o seu filho. E em todo momento, Maria, ela não quer tomar esta glória de Deus, a glória do seu filho, não, ela sempre se manteve simples, seguindo a vida dela, e ela também reconhecia, na verdade, que ela precisava seguir o seu filho Jesus, que ela também acreditava que ele era o Salvador, não só das outras pessoas, mas dela também. E acontece uma cena aqui nos pés da cruz, nesse momento da crucificação, em que então Jesus estava com João, o seu apóstolo, ali do lado, e Jesus diz então uma frase: João, eis aqui a sua mãe. Jesus estava querendo dizer assim para João: cuide da minha mãe Maria.
E foi um ato de humanidade de Jesus nesta hora, aos pés da cruz. Então a gente vê que sim, existia um carinho, uma cumplicidade entre a mãe e o filho, mas algo, né, realmente que fica bem claro, o cuidado de Jesus com sua mãe, mas o entendimento de Maria de que Jesus era realmente filho de Deus e o que Deus tinha feito era algo sobrenatural em sua vida, né? E que realmente Deus tinha esse plano com toda a humanidade e que inclusive ela fazia parte desse plano em também acreditar em tudo isso e seguir Jesus. E a história não nos conta muitas coisas a respeito da morte de Maria, não temos informações. O que a gente sabe é que a última vez que Maria aparece na Bíblia, sendo relatada na Bíblia, é no livro de Atos, onde as pessoas estavam reunidas, né? Foi no dia de Pentecostes e Maria estava ali naquela cena, também como uma discípula de Jesus, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando se encher do Espírito Santo de Deus. Ela em momento algum se achava superior a alguém para ter algo para oferecer a alguém, para oferecer graça a alguém, favor imerecido para alguém. Não, ela sempre se colocou como discípula, como seguidora de Jesus e ela buscava, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, se encher desta graça, se encher do Espírito Santo de Deus também. E depois, então, sobre a morte de Maria, que eu já falei, não existe muitas informações e a gente vê que ela, né, supõe-se que ela terminou os seus dias junto, sim, lá em Éfeso, junto de João, aquele dos pés da cruz. Então, como se realmente ele, né, seguindo o conselho de Jesus, cuidou da Maria, a mãe de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa história e nós vemos aqui um exemplo de uma grande mulher, sim, uma mulher que foi abençoada, que foi magnífica, que foi obediente, que foi pronta a obedecer o que Deus quis fazer na sua vida. É claro que Maria é uma mulher especial e maravilhosa, assim como muitas personagens na Bíblia que são mulheres que Deus escolheu, que Deus levantou também com uma grande história. E eu espero que você tenha gostado da história de Maria, mãe de Jesus, e até semana que vem com mais um Nós na História. Tchau!